Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com você é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa sexta-feira, dia 27 de março. Vamos aqui para uma edição bem express, né, porque hoje mais tarde eu estarei embarcando para São Paulo, né, eu venho avisando a semana inteira, né? Que eu vou estar presente no Jogo das Estrelas do NBB nesse próximo sábado, sabadão, 5 da tarde, lá no Ibirapuera. Quem quiser colar, vá, vai ser bem bacana. Vai me encontrar lá, estarei lá prestigiando o evento. E o meu voo é daqui a pouco, né? Eu tô saindo, né, daqui de casa daqui umas 2h30, mais ou menos. Então o programa de hoje vai ter que ser vai ter que ser pauleira, vai ter que ser rapidão. Vou falar sobre os jogos de ontem. Tivemos uma rodada curta, apenas 3 jogos, então vai dar para passar rapidinho. E eu também quero comentar sobre 2 outras coisas. A primeira é a última atualização da corrida da NBA, que gerou um burburinho nas redes sociais, porque temos simplesmente Victor Wembanyama na primeira colocação. Meu amigo, o Wembanyama que, né, recentemente deu uma entrevista depois de um jogo e ele defendeu o seu caso para MVP nessa entrevista. Parece que deu certo, né? Assumiu a liderança e eu vou te falar, não é o que mais impressiona nessa última atualização, viu? Claro que a manchete o Wembanyama na primeira colocação. É o que chama a atenção no primeiro momento. Só que quando você vai descendo o seu olho na lista, você percebe algumas outras coisinhas, no mínimo curiosas, né? Dessa última atualização. Então, eu quero comentar sobre essa última atualização da corrida. E eu quero também comentar sobre algumas das propostas que a NBA tem para coibir o tanque, né? O Adam Silver tá aí empenhado nessa luta contra o tanque na liga e algumas ideias, né, serão propostas aos donos das franquias. O Charania soltou hoje quais seriam essas ideias e aí eu quero trazer aqui pra gente debater, né, pra gente ver, né, o quão boas são ou não essas ideias aí do Careca, né? Então, tem esses outros 2 temas pra gente abordar. E vamos lá, né? Vamos aqui começar essa bagaça. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é muito importante. Não se esqueça de dar aquela conferidinha lá nas promoções da Centauro. Centauro sempre com ótimas promoções para vocês. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% nas suas compras. Então aproveita, vai lá e usa o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Vamos lá então, roda a vinhetinha e aí na volta já começamos a falar sobre a rodada de ontem da NBA. Bora! Pera aí. Agora vai. Beleza, pessoal. Vamos lá então. Deixa eu botar aqui na tela. Cadê? Um calor inacreditável aqui em Minas Gerais, hein, galera? Nossa senhora, bicho. Tá foda. Vou te falar que hoje o calor tá uma pica. Mas vamos lá, com calor e tudo. Ó, primeiro jogo, Charlotte Hornets contra New York Knicks. Jogo lá em Charlotte, lá no Spectrum Center. Charlotte que vinha de 3 vitórias... Não, vinha de 4 vitórias seguidas, né? Vivendo uma fase muito boa. Pegou o Knicks, que tá aí na caça do Boston Celtics, na caça da Seed 2. E quem acabou saindo com a vitória foi o Hornets, né? O Hornets entregou mais uma grande performance ofensiva, né? Mais um jogaço do ataque de Charlotte. A defesa também aparecendo muito bem, tanto que limitou o Knicks a apenas 103 pontos. E o time conquistou a sua 5ª vitória seguida. Chegou à bela marca de 39 vitórias na temporada, tá a menos de 2 jogos
da zona direta de playoffs. Então, assim, um resultado maravilhoso pro Charlotte, que segue sendo um dos melhores times da NBA pós-virada do ano, né, cara? Se você pegando o recorte só de 2026, cara, Charlotte é, de longe, um dos melhores times da liga. Ofensivamente, defensivamente, o time tá muito bem. E tem, né, talentos individuais entregando um nível altíssimo, né? A gente fala muito do LaMelo, do Brandon Miller, mas pra mim, cara, e eu sigo falando, o melhor jogador de Charlotte na temporada se chama Con Knippel, tá? Pra mim o Knippel é o cara do Charlotte. Pra mim, se não é o Knippel, Charlotte jamais estaria vivendo o que vem vivendo. Pra mim ele é o grande X-Factor desse time. E ontem ele entregou mais uma grande performance, né? Foram 26 pontos, 11 rebotes, 8 assistências com 6 bolas de 3. Com o Knippel ontem alcançou a marca de 250 bolas de 3, né? Na temporada. É o jogador que chegou a mais rápido, né? A essa marca na história da liga. Precisando de menos de 80 jogos para conseguir isso. Foram apenas 72, né? Apenas 72 jogos, o que são 7 jogos a menos do que o Duncan Robinson, que era o que tinha essa marca antes. Então, assim, uma temporada incrível, um ano incrível do Knippel, pra mim. Amo o Cooper Flag. Eu amo o Cooper Flag. A temporada do Cooper Flag é foda. Mas pra mim, cara, não tem como o Knippel não ser o novato do ano. Além dele estar entregando números incríveis e performances incríveis, o impacto que ele tem numa das campanhas mais surpreendentes da temporada, pra mim, o Rook of the Year é dele, mano. Assim. Ah, mas o Cooper Flag é mais talentoso, o teto do Cooper Flag é maior. Concordo. Mas o Con Knippel, cara, o que ele entrega é surreal, cara. Assim, ele não deve em nada pro Cooper Flag. Essa é a grande verdade. Temporada por temporada, a temporada do Con Knippel é muito absurda. E quando você joga o fator coletivo, o sucesso coletivo, fica difícil pro Cooper Flag. Então, pra mim, o Con Knippel é o novato do ano, por tudo que ele vem fazendo e pelas vitórias que ele vem dando pra Charlotte, né? Então, eu sou muito fã desse moleque, desde, né, que ele foi draftado. Eu sempre falo sobre como que foi uma escolha acertada de Charlotte e de Con Knippel. E o moleque é muito bola, cara. Ele é bola pra caramba, o range de arremesso dele, a eficiência, sabe? Ele é fantástico. E tem uma personalidade muito foda, né, cara? Um jogador muito frio. Um jogador que parece que não sente a pressão, sempre tranquilo o jogo inteiro. Cara, ele é fantástico, mano. Ele é fantástico. O Con Knippel, cara... sem sacanagem. Pode parecer um exagero, mas não é. Ele é o melhor arremessador que eu vejo surgir assim desde o Curry, mano. Sabe, você pega o recorte pós-Curry, pós-chegada do Curry da NBA, nenhum outro arremessador chegou do jeito que o Con Knippel chegou, cara. Eu tô falando de mecânica, variação de arremesso, eficiência, range, sabe? Ele é um arremessador perfeito, cara. Perfeito. E que, mesmo tão jovem, no seu primeiro ano, já tem esses números absurdos de bolas de 3 convertidas, de eficiência. Então, a gente tá vendo o possível melhor arremessador dessa próxima geração. É o que a gente tá vendo, cara. É esse nível de talento que Charlotte pegou. Surreal, cara. Surreal. E ontem foi decisivo, foi o melhor jogador em quadra. Atuação gigante, cara. Atuação gigante do Con Knippel, que, repito, é o meu voto pra Rook of the Year, tá? Então, Hornets batendo o Knicks foi o primeiro jogo de ontem. Aí na sequência a gente teve o Pistons batendo o New Orleans Pelicans por 129-108. Atuação extremamente dominante de Jalen Duren. Ele que vem jogando muito bem, né? Assumindo o protagonismo do time durante a ausência do Cade Cunningham. Ontem foram 30 pontos, 10 rebotes, 7 assistências com 2 tocos. Uma atuação completa do Jalen Duren, uma das mais completas dele na temporada. E quando você vê o que ele vem fazendo nos últimos 10 jogos, é um absurdo, cara. A gente tá falando de um jogador que tá com média de 26 pontos, 11 rebotes, 2 assistências com 70% de field goal nos últimos 10 jogos, cara. Entendeu? Então,
no momento de mais fragilidade do Pistons na temporada, com a lesão do Cade Cunningham, ele chegou, vestiu a camisa de franchise player e vem sendo decisivo, sendo impactante, né? Num Pistons que dos últimos 10 jogos venceu 8, né? Num Pistons que chega a 53 vitórias na temporada. Então, momento muito bom do Jalen Duren, que vem fazendo uma temporada incrível, um dos melhores pivôs da temporada, um dos jogadores que, na minha opinião, mais evoluíram de uma temporada para outra. Para mim, a evolução do Jalen Duren na parte defensiva e na parte mental do jogo é muito subestimada, cara. A galera não tá valorizando essa evolução do Duren da forma que deveria. A gente deveria falar mais sobre essa evolução do Jalen Duren, mano. Que há 2 anos atrás era um jogador muito inferior do que é o jogador de hoje. Eu não esperava que o Duren fosse dar o salto que ele deu, cara. Não esperava, mano. Eu era um hater do Jalen Duren, eu não gostava dele. Hoje é um dos meus pivôs favoritos na liga, mano. Porque é um pivô que, mano, virou um monstro competitivo. Um monstro. Um cara que vai dominar o seu garrafão noite após noite, saca? Entregando uma boa defesa. Não sendo mais um a menos na defesa. Não sendo só um cara de estatísticas de rebotes e tocos vazias. O Jalen Duren antes era isso. Ele era um cara de muito rebote, de toco, mas que você não viu o impacto dele em quadra. Os números não se refletiam em impacto. Hoje não. Hoje ele ainda é um cara de muitos números, uma máquina de double-doubles, mas você vê ele impactando. Você sente o impacto dele no jogo. Então, a curva de evolução que ele teve é impressionante, cara. E é pouco falado, né? É um cara que é pouco falado. Gosto muito dele. E ontem jantou o garrafão do pobre Pelicans, que chegou a sua 49ª derrota. E fechando a rodada, a gente teve o Magic suando sangue, mas no fim vencendo o Sacramento Kings por 121-117. O Magic, que vinha de 6 derrotas seguidas, volta a vencer. Encantou? Não. Foi bonito? Não. Mas ganhou, né? Ganhou, quebrou a sequência de derrotas. Banqueiro com seu terceiro jogo seguido de mais de 30 pontos. Foram 30 pontos, 9 rebotes, 7 assistências para o Banqueiro. E o Magic volta a vencer, chegando a 39 vitórias na temporada, tá bom? Então, sobre a rodada de ontem, é isso, tá? Esses foram os 3 jogos de ontem. Passando agora para os outros temas, né? Vamos começar com as propostas do Adam Silver para mudanças na loteria, né, cara? O Adam Silver, ele tá muito engajado nessa guerra anti-tanque, né? Ele tá cansado dos times tancarem na liga, né? Parece que ele chegou no limite disso, né? O Jazz fez o Careca chegar no limite, sabe? O Utah Jazz fez o Careca arregaçar as mangas e agir. E ele está agindo, está trabalhando aí para coibir o tanque. E uma das melhores formas, né, de coibir o tanque é mudar a loteria, né? Ou pelo menos, na teoria, seria isso. Você quer coibir o tanque? Então você muda a loteria. Você altera o jeito das escolhas serem sorteadas. E aí, 3 propostas de mudança devem ser votadas nesses próximos meses. O Charania falou hoje que em maio os donos vão se reunir para votar nessas possíveis mudanças na loteria. E as propostas seriam as seguintes, né? Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Ó, segundo o Charania, essas são as 3 propostas que o Adam Silver tem para um novo formato de loteria visando diminuir ou acabar com o tanque. Acabar com o tanque não vai ter jeito. Não tem como você acabar com o tanque. Mas a ideia é pelo menos coibir um pouco mais, né? Estimular menos as equipes a tancarem. E aí essas são as propostas. A primeira é 18 equipes na loteria, com as 10 últimas equipes da tabela tendo uma chance de 8% para pique 1. As probabilidades restantes de 20% estarão em ordem decrescente de 11 a 18 e um sorteio de loteria para todas as 18 picks. Essa é a proposta 1. Proposta 2. Sistema de definição de loteria usando a campanha dos últimos 2 anos, se de 7 a 15, mais as 4 saídas da primeira rodada dos playoffs em ambas as conferências. As equipes de loteria atingiriam
um piso total mínimo de vitórias em cada ano, como 25 vitórias. Se uma equipe fica aquém, ela é forçada para o piso. Proposta 2. Proposta 3. 18 equipes em uma loteria 5x5. As 5 últimas equipes na tabela têm chances iguais para a pique 1, com a loteria formada para as escolhas 1 a 5. As 5 equipes inferiores têm um piso mínimo até a pique 10. Os donos de times devem votar para eleger uma dessas propostas em maio, tá? Assim, vou ser bem sincero, tá? E aqui eu não tenho rodeio, não. Eu não entendi muito bem essas propostas, tá? Pode me chamar de burro, mas eu fiquei meio Nazaré Tedesco lendo isso aqui, né? Meio, entendeu? Fazendo conta. Mas assim, pelo que eu entendi das propostas, a que mais me agrada, porque mantém, né, as melhores escolhas com os times de pior campanha, é a proposta 3, né, que diz, né, que as 5 últimas equipes na tabela terão chances iguais para a pique 1. Essa é a que mais me agrada. Agora, essa vai ser a proposta, é o modelo que vai fazer as equipes pararem de tancar? Não, porque nesse modelo as piores campanhas seguiriam tendo mais chance de ficar com os melhores prospectos. Só que pelo que eu entendo de draft, pelo que eu acho do conceito de draft, é a que melhor se encaixa. Porque pra mim o draft só faz sentido se os piores times poderem pegar os melhores jogadores. Tipo, se não é pros piores times terem os melhores jogadores do draft, pra que existe o draft então? Acaba com o draft. Vira todo mundo free agency, do jeito que, né, que algumas pessoas falam. Acaba com o draft, vira mercado de futebol. Porque a ideia do draft é todos os times, é que os piores times tenham chance de ter um futuro. Entendeu? A ideia do draft é fazer com que o Utah Jazz possa ter um futuro promissor. É fazer com que um Sacramento Kings tenha um futuro promissor. Que um Pelicans tenha um futuro promissor. Ou pelo menos que tenha a esperança de um futuro promissor. Se você tira isso do draft, não faz sentido ter o draft, entendeu? Na minha concepção. Entendeu? Então, pra mim, eu acreditando nessa filosofia do draft, onde os piores times precisam ter os melhores jogadores, precisam ter a chance de ter os melhores jogadores, a proposta 3 é a que mais me agrada. Né? Agora, pensando em coibir 100% o tanque, talvez a proposta 1 seja a que mais faz sentido, né? Com as 10 últimas equipes da tabela tendo uma chance igual de 8% para pique 1. Só que aí, qual que é o risco? Por exemplo, tem um risco de um Phoenix Suns, que hoje é um time, né, com um coletivo forte, com um treinador muito bom e tudo, que é um time que deve para pós-temporada, tem a chance de um Phoenix Suns ter a pick 1 do draft. Entendeu? Enquanto um Kings, enquanto um Wizards, vai ficar de novo chupando o dedo. Então, assim, o Adam Silver, cara, ele tá mexendo em algo que, na minha opinião, não tem por que mexer, entendeu? Ele quer mudar a essência do draft. A essência do draft é dar uma chance pros mercados pequenos. O draft, ele não é pro Lakers. Ele não é pro Celtics. Ele não é pro Warriors. Entendeu? O draft é pro Wizards. É pro Jazz. É pra esses times. É pra que esses times tenham um futuro. Mas assim, aí você vai falar, pô, Luiz, então você acha que a loteria tem que manter do jeito que tá? Não acho. Do jeito que tá não tá legal. Porque o que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver um Dallas Mavericks que na temporada passada foi pro play-in e que a ideia era ser um time competitivo. A gente viu esse time pegar a pick 1, pegar um Cooper Flag. A gente viu, um pouco tempo atrás, um San Antonio Spurs pegar o Wembanyama.
A gente vem, sabe, eu não me lembro da última vez que a pior campanha da temporada teve a pick 1. Eu não me lembro. Entendeu? Então, tem que mudar, eu acho que a loteria tem que mudar, tá? Só que ela tem que mudar pensando numa forma de manter a essência do que era pra ser o draft. Pra mim, cara, assim, pra mim tem que fazer o simples. Faz a loteria igual da NFL. Tipo assim, tira a loteria. A pior campanha tem a primeira escolha, a segunda pior campanha tem a segunda escolha. Ah, Luiz, mas aí os times vão tancar. Irmão, em qualquer contexto aqui, qualquer proposta que for aceita, os times vão continuar tancando. Os times vão tancar do mesmo jeito. O tanque, ele é inevitável. Faz parte da essência... Não é da essência, mas faz parte da cultura do draft. Entendeu? O que tá pegando o Adam Silver é que nessa temporada tem muito time tancando. Você tem um Jazz com tanque descarado, você tem Brooklyn, você tem o Wizards com tanque descarado, você tem o Kings, você tem o Pacers. É muito time tancando. E isso é o que tá incomodando ele. E eu entendo isso incomodar. Pra liga, não é legal ter tanto time perdendo de propósito. Não é legal. Só que o Adam Silver ele tem que entender que isso é algo cíclico. A galera tá tancando do jeito que tá tancando agora porque a próxima classe é absurda em termos de talento. A galera tancou do jeito que tancou no draft do Embi porque era o Embi, todo mundo queria o Embi. Não é todo ano que vai ter um Wembanyama. Não é todo ano que vai ter o Cooper Flag, não é todo ano que vai ter um AJ Dibunsa. Não é todo ano que vai ter um Darren Peterson. Os times não vão tancar desse jeito no ano que vem, por exemplo. Não vão. Entendeu? Eles têm que entender isso, cara. A NBA, o Careca tem que entender isso, que não tem como acabar com o tanque. Não tem como. Então, pra mim, qualquer uma dessas três propostas, elas não vão atacar o principal problema, que é o que ele... O principal problema na cabeça dele, que é o tanque. Qualquer uma dessas propostas que forem aceitas, o tanque vai continuar acontecendo de qualquer jeito. Independente da proposta que for aceita, que for votada. Sacou? Então, pra mim, cara, faz o simples, irmão. Faz o simples. Pior campanha tem a primeira escolha. Acabou. Acabou. Entendeu? Se o Utah Jazz, no ano que tiver a pior campanha, pegar um Cooper Flag, o Jazz não vai mais tancar. Se o Washington Wizards, no ano que tiver a pior campanha, pegar um Darren Peterson, o Wizards não vai mais tancar. Ou pelo menos não vai tancar por um longo período. Por quê? Porque ele vai pegar o prospecto que ele quer, ele vai pegar o prospecto pro futuro. O que faz o Jazz tancar ainda é que eles tancam e eles pegam, né, um Ace Bailey, não pega o Cooper Flag. Com todo respeito ao Ace Bailey, mas ele não é o Cooper Flag. O que faz o Wizards tancar é que o Wizards tanca, tem a pior campanha e pega o Trey Johnson. Não pega o Cooper Flag. Se o Wizards pegasse o Cooper Flag no ano que tem a pior campanha, não ia tancar mais. Só que aí outros times iriam começar a tancar, mas aí é cíclico. É cíclico. Então, eu entendo ele ficar incomodado com os times tancando, mas, cara, não tem como evitar o tanque. Você pode coibir o tanque. Como que você coíbe o tanque? Dando o melhor jogador pro time que fica com a pior campanha. Porque aí esse time que foi a pior campanha não vai ser mais a pior campanha no próximo ano. Você não vê isso sendo discutido na NFL? Você vê alguém na NFL discutindo isso? Questionando, não tem como. Pô, o New York Jets não pode ficar com a primeira escolha. O Raiders não pode ficar com a primeira escolha. O Raiders não pode perder de propósito do jeito que tá perdendo. Você não vê isso sendo discutido lá. Então, pra mim, cara, mete pior campanha tendo a primeira escolha e é isso. E é isso, entendeu? Pra mim é gastar energia em algo que não... Sabe? Se ele dedicasse toda essa energia pra melhorar a arbitragem da NBA, as coisas seriam muito melhores, cara. Seriam muito melhores. A verdade é essa, né? Mas enfim, o Careca é teimoso. Careca é teimoso. Tem como. Enfim.
Então, sobre essa questão é isso. Pra gente encerrar, deixa eu só trazer aqui pra gente comentar rapidinho a última atualização da corrida pro MVP, né? Essa corrida que vem gerando muito debate, né? Pô, o Shea, o Luka, o Jokic, quem que vai ganhar e tal. Né? O Luka, nessas últimas semanas, fez o debate voltar a acontecer, né? Porque há algum tempo atrás o debate meio que tava... Tipo, é o Shea e é isso aí. É o Shea que vai ganhar. Ponto, né? Só que o Luka, por estar fazendo o que ele vem fazendo nas últimas semanas, ele fez o debate voltar a rolar. E aí hoje de manhã, a NBA soltou a última atualização para a corrida e tivemos surpresa, porque Victor Wembanyama, sim, o gravetudo, assumiu a liderança da corrida. Exatamente. O Wembanyama é o novo líder para a corrida para MVP, que, lembrando, é uma corrida que é feita no site da NBA por um jornalista. Não é que essa é a corrida oficial da NBA. Não é que os votantes se reúnem e semanalmente montam a corrida. Não, é um jornalista que, baseando na opinião dele, ele monta a corrida e solta no site da NBA. Só que querendo ou não, uma corrida que tá no site da NBA. Então, é a corrida da NBA. Só que é a corrida feita por um jornalista. E nessa semana, o jornalista em questão colocou o Embi na primeira colocação, seguido de Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Luka Doncic em quarto. Lembrando que o Luka, na última atualização, estava em segundo. Ele caiu para quarto, tá? Jaylen Brown em quinto, Cade Cunningham em sexto, Jalen Johnson em sétimo, Kawhi Leonard em oitavo, Donovan Mitchell em nono e Anthony Edwards em décimo. Então, assim, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, sobre o elefante na sala, o Wembanyama em primeiro. Luiz, é um absurdo o Wembanyama estar em primeiro? Cara, não é um absurdo. Como ele mesmo falou numa entrevista recente, ele tem argumentos fortes para MVP. Né? Ele é o jogador mais impactante na defesa em toda a NBA, e como ele mesmo falou, a defesa é 50% do jogo, e ele é o mais dominante nesse 50% do jogo, que é a defesa, além dele ser absurdamente impactante também no ataque. Então, ele é o melhor two-way da NBA, isso é unânime pra mim, é o melhor two-way da NBA. Ele é o líder do time que tem a segunda melhor campanha da liga, que inclusive venceu a melhor campanha 3 vezes na temporada, que é o OKC. Então ele tem esse argumento muito forte também. E ele é um cara que, assim, ele é o maior X-Factor da NBA hoje, tá? Nenhum jogador é tão determinante, não é determinante, mas nenhum jogador consegue mudar tanto um jogo como o Wembanyama consegue, na minha opinião. Pelo impacto que ele tem nas duas pontas da quadra, especialmente na defesa. Então, ele tem argumentos muito fortes. Além dele ser um Wembanyama. Em termos midiáticos, cara, ele é, absurdo, né? Então, o argumento pro Embi ser MVP é forte pra caramba. Só que, na minha opinião, existem jogadores com argumentos mais fortes, como o caso do Shai. Eu acho o caso do Shai mais forte do que o do Wembanyama. Mas não é que eu acho do Wembanyama... não é que eu acho o argumento, o caso do Wembanyama fraco. Muito pelo contrário, o caso é forte. Eu quero reforçar isso. O caso do Embi pra MVP é forte. Só que eu acho que o do Shai é mais. Dito isso, eu não concordo com o Embi em primeiro. Não concordo. Mas também não acho absurdo. O que é absurdo pra mim aqui... E aí, eu espero que dessa vez a fanbase do Lakers esteja comigo. Eu tô até com a camisa do Leicão aqui. Eu quero que vocês venham comigo. O absurdo pra mim é o Luka ter perdido 2 posições, pô. Beleza, você quer colocar o Wembanyama na frente do Shai? Show de bola, tá bom. Agora, por que caralhos o Luka perdeu 2 posições? E mais, por que o Jokic passou o Luka? Ah, Luiz, mas o Jokic joga mais do que o Luka. O Jokic é o melhor jogador do planeta. Eu concordo com você. Mas pega a temporada. Pega essa última semana. O que o Jokic fez de tão a mais assim que o Luka pra ele passar o Luka?
Ah, o Jokic flertou com 20-20-20 agora. O Jokic vem de 2 jogos incríveis no back-to-back. Sim. Verdade. Ok. Mas e o Luka, que tá dropando 40 pontos todo jogo? Fazendo o Lakers ganhar... Cara, o Lakers acabou de engatar 9 vitórias seguidas por conta do Luka, bicho. Incluindo vitória contra Denver, onde o Luka jogou muita bola. Decidiu o jogo. Então... A gente pode discutir o Embiid em primeiro, se é justo ou não, tá bom. Mas pra mim o absurdo mesmo aqui é o Luka em quarto. O Luka em quarto não existe. Não existe. Você quer subir o Embiid? Beleza. Então você deixa o Luka em terceiro. Você deixa o Luka em terceiro. Agora, você subir o Embiid e baixar o Luka 2 posições, pra mim é inacreditável, cara. Pra mim só é loucura. É só loucura, entendeu? Se eu discordo do Embiid em primeiro, imagina o Luka em quarto, então. Pra mim, hoje, e pra mim, no fim da temporada, o top 3 é Shai, Luka e o Embiid. É Shai, Luka e o Embiid, entendeu? Ah, mas eu acho que o Embiid é mais... Beleza, o Embiid pode estar em segundo. Agora, o Luka, não existe o Luka fora do top 3. Desculpa, não tem como o Luka... ficar fora do top 3 pro MVP. Não existe, gente. Não existe. Sacou? Então, acima da discussão Embiid ou Shai, pra mim o Luka em quarto é o mais inacreditável dessa lista, cara. É o que não faz sentido, porque não tem nada que o Luka deixou de fazer ou o Jokic fez a mais do que o Luka pra ele ficar atrás do Jokic, mano. Você entendeu? Isso que é a loucura pra mim. O Embiid em primeiro, a gente pode... Eu discordo, mas acho que a discussão é válida pra caramba. Ainda mais pelo momento que o Spurs vive. Agora, o Luka em quarto, atrás do Jokic, pra mim, é doideira. Pra mim é papo de maluco isso aqui. Mas é minha opinião também, né? É minha opinião também. Você vai perguntar, Luiz, essa corrida, o quão válida... Não válida, né? Mas o quão... O quão relevante ela é pra disputa real do prêmio. Cara, assim, muita gente fala que essa corrida não tem impacto nenhum. Eu acho que ela é um termômetro. Eu acho que ela pode ser um termômetro pro resultado final. É o que vai definir o resultado final? Não, mas eu acho que pode ser usado como um bom termômetro. Agora, se no final da temporada o top 4 for esse, o Embiid, Shai, Jokic, Luka, irmão, Primeiro que eu... assim... Vou discordar do Embiid em primeiro? Vou. Mas, irmão... A choradeira que vai ser... Por conta do Luka... Vai ser inacreditável. E eu posso falar... Eu estarei chorando junto. Porque não existe o Luka fora do top 3. Não existe. Pra mim não existe, tá? Enfim. Galera, é isso. Obrigado pela sua audiência nessa sexta-feira. Peço perdão pelo programa... um pouco mais acelerado. Peço perdão também pela questão, né, de ficar fungando toda hora, que eu tô gripado, né? Resolvi ficar gripado antes de viajar, né? Olha que maravilha. Então peço desculpas por isso, mas aqui a gente trabalha com o que tem, né? A gente faz o que dá pra fazer na situação que a gente tá. E hoje foi o que deu pra fazer. Então é isso. A gente se vê amanhã com mais conteúdo. Acho que hoje não vai ter como fazer cobertura da rodada, porque eu vou viajar, vou chegar no hotel... Aí tem que ver um monte de coisa ainda pra amanhã. Então, se pá, hoje nem vai ter cobertura da rodada. Se der tempo, eu venho aqui pra falar sobre os jogos na madrugada. Mas o mais certo é que amanhã, na hora do almoço, eu devo soltar um Switch TV Show falando sobre os jogos da noite. Inclusive, esse final de semana inteiro deve funcionar mais ou menos assim, tá, gente? Eu falando sobre os jogos só no Switch TV Show, tá? Então, é isso. Obrigado a todos pela audiência. E vá amanhã no Jogo das Estrelas do NBB, mano. Vai lá, vai conferir, vai prestigiar, que vai ser bem bacana o evento. Eu vou estar lá, né? E aí a gente pode trocar aquela ideia marota, tá bom? Obrigado a todos pela audiência, valeu, beijo e tchau, galera, valeu!